Quem é e como joga Carlos Alcaraz, o jovem meia argentino do Southampton da Inglaterra que está prestes a ser anunciado pelo Flamengo? Bora dar uma olhada nos números e em alguns lances dele. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar de Carlos Alcaraz, o meia argentino de 21 anos, com passagens no Racing, foi revelado por lá, da Argentina, depois jogou no Southampton, foi emprestado no ano passado para a Juventus da Itália e voltou de empréstimo agora para o Southampton para jogar a Premier League. Vamos dar uma olhada em alguns lances dele, nos números dele, tanto na Argentina, tanto na Itália, quanto na Inglaterra, para dar uma olhada se vale a pena realmente os por volta de 20 milhões de euros em que se está noticiando que vai ser o valor da operação para a chegada de Alcaraz ao Flamengo. Antes de mais nada, me siga em todas as redes, no @LucãoVital, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii, beleza? Bora pro vídeo. Começando aqui, olhando a carreira dele. No site aqui do Transfer Marketing, que a gente coloca, vê um resumo da carreira do jogador, a gente já consegue ver aqui que o valor estimado dele é de 15 milhões de euros. Ele tem local de nascimento em La Plata, na Argentina, nacionalidade argentina, 21 anos no momento, é o número 22, camisa 22 do Southampton da Inglaterra. Já ganhou a Copa Itália com a Juventus e Troféu de Campeones, que deve ser um dos torneios argentinos aí. Então vamos dar uma olhada aqui agora nos números do Alcaraz na carreira de forma geral. Ele tem, no total, 118 partidas, 16 gols, 8 assistências, 24 cartões amarelos e uma expulsão em toda a carreira. Então, são números interessantes. Claro que se a gente for olhar mais a fundo, dividindo ano a ano, dividindo time a time, a gente consegue ter uma ideia melhor, e é isso que a gente consegue ver exatamente nessa tela aqui. Esses números são os números dele só pelo Southampton da Inglaterra. Então, nessa temporada 24-25 que acabou de começar, ele tem uma partida, nenhum gol e nenhuma assistência. Inclusive, ele não está nem relacionado para o jogo desse fim de semana do Southampton, o que dá mais ainda um indício de que ele vai ser realmente anunciado pelo Flamengo. Eu vou deixar as telas aqui para vocês darem uma olhada com mais detalhes dos números dele por temporada e por clube, para a gente já começar a analisar as jogadas, os lances em campo dele, que é o que interessa. Acho que vocês vieram aqui para isso, não é não? São números interessantes, principalmente por se tratar de um jogador jovem, em 2022 pelo Racing. Ele tinha 19 anos e já com números bem interessantes. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns lances dele. Separei esse vídeo aqui que é um pouquinho mais completo, tem algumas jogadas mais detalhadas, mais detalhes sobre o jogo dele. Então, já com os primeiros lances que a gente consegue ver aí, a gente já tem uma noção de que ele bate muito bem na bola. Então, logo de cara, eles mostram alguns lances de chute de fora, na sequência aí esse gol de oportunismo, de rebote. Mas enquanto a gente vai vendo os lances, eu vou passar para vocês o que eu analisei olhando alguns vídeos, alguns lances, algumas outras análises dele. E para mim, a característica principal dele é a verticalidade, a objetividade. E seja em relação a passes, seja em relação a sempre pensar no gol. Ele já dá um passe e vai receber na frente. Enquanto o jogo está acontecendo do outro lado, ele está sempre pisando na área, sempre chegando para aparecer. Em qualquer local do campo que ele esteja, ele está olhando para o passe, seja qual for a distância do passe necessária, e ele tem uma precisão muito grande nos passes. Quando ele tem o jogo já visto e mapeado na mente dele, ele dificilmente erra passes. Um ponto em que eu acho que ele precisa evoluir, e isso é comum entre os jovens jogadores, é a decisão. Aquele poder de decisão.
e em que ele nem sempre toma a melhor decisão para os passes na hora de dar. Em alguns momentos erra por causa disso, em outros momentos até acerta, mas você vê que não era a melhor jogada a ser feita aquele passe. Mas você vê, ele é um meia que é muito versátil também. É um dos pontos principais dele também. O fato dele jogar em praticamente todas as posições do meio-campo. Para mim, eu só descarto aí o primeiro volante, porque eu acredito que ele não faça. Mas todas as outras posições ele faz, e sempre, seja qual for a posição que ele fizer no meio-campo, chegando na área, buscando a penetração na área, seja com passes, seja ele mesmo fazendo a entrada, buscando rebote. Então ele vai ser um cara muito incisivo e muito interessante para o Flamengo, se realmente ele for confirmado. Agora, se você for colocar na ponta do lápis, se isso tudo o que está sendo dito sobre ele é o suficiente para ele valer esses por volta de 18, 19, 20 milhões de euros, chegou até a se falar de 25 milhões de euros, mas pelo que tem sido dito recentemente, o valor a ser fechado é 18 a 19 milhões de euros. Vale esse valor todo ou não? A gente, claro, tem que levar em conta que ele tem 21 anos e o Flamengo está tirando ele de um time da Inglaterra. E é um jogador que, se não é titular absoluto em todos os jogos, ele joga a grande maioria dos jogos de um time da Premier League. Então, não é algo simples e muito menos barato de se fazer. Mas, em relação ao que está sendo gasto pelo Flamengo, é um valor justo? Na minha opinião, um pouco caro. Um pouco mais caro do que poderia ser. Mas, por outro lado, isso está acontecendo, primeiro, pela pressão que a diretoria do Flamengo vem sofrendo, com razão, porque não tem contratado da melhor forma possível. E aí, não digo no sentido dos melhores jogadores, o Flamengo contrata muito bons jogadores. Mas a melhor forma que eu digo é posições certas, nos momentos certos, poder de barganha num limite razoável. Em alguns momentos o Flamengo paga demais por alguns jogadores, em outros momentos deixa de aproveitar oportunidades de mercado que seriam mais baratas e produtivas. Por exemplo, o Marcos Antônio agora, recentemente o Flamengo estava fechado com ele, mas demorou um pouco a se definir, estava buscando outras opções, aí ele acabou fechando com o São Paulo, que ofereceu um pouco mais, e claramente o Flamengo, com o poder financeiro que tem hoje, poderia cobrir a oferta do São Paulo, que pagou a mais do que o Flamengo, mas a mais do que uma primeira oferta, e o Flamengo entendeu que não valeria esticar mais a corda para fechar com o jogador. Então, isso acontece com frequência, com bastante frequência, inclusive, e que alguns jogadores depois despontam e acabam deixando claro que o Flamengo acabou dando mole e não contratando o jogador. Fica aí a análise sobre a questão financeira. Agora, sobre a questão tática, técnica. Ele é um cara versátil, jovem, de muita técnica, que para mim tem muito a agregar. Principalmente por essa objetividade, essa verticalidade. E que às vezes faz muita falta no Flamengo, esse poder de quebrar linha, seja com passe, seja com um toque rápido, o toque e a saída para receber na frente. E o Flamengo tem isso em alguns momentos, claro, mas ele, na maioria dos lances, ele demonstra que tem essa vontade. Outro, como a gente está vendo aí, o chute de fora da área dele é muito bom. Em muitos dos lances desse vídeo aí que a gente tem visto, ele tem uma capacidade muito grande de chute de fora da área, pega muito bem na bola, tanto na batida mais colocada quanto na batida mais forte, principalmente na batida colocada. Então é um cara que tem muito a agregar nesse sentido também. Então ele me lembra no jeito de jogar, de certa forma, com o Renato Augusto no princípio, no início de carreira. Eu vejo bastante coisa em comum
com ele. Que ele, apesar de ser muito habilidoso, não é aquela habilidade muito cheia de firula. Ele é muito técnico. E assim como o Renato Augusto dribla muito bem, ele dribla, mas são dribles simples. Não tem aquela coisa muito cheia de firula. E que, não tô dizendo que seja ruim, não. É bom, mas é uma qualidade, de qualquer forma. O fato de você driblar mais objetivamente, mas não deixar de ter esse poder de drible. Por exemplo, o De La Cruz. De La Cruz tem um poder de condução de bola, com drible com a bola em velocidade, com ele em velocidade, que é uma coisa absurda. Outro cara que tem essa capacidade é o Arrascaeta. Só que o Arrascaeta ele ainda é um pouco mais lento na questão da velocidade em si. Ele é muito ágil, muito rápido no sentido de pensamento, de movimento, de drible, movimento técnico, mas na velocidade ele não é tão rápido quanto o De La Cruz em relação a profundidade. Uma corrida, por exemplo, mas em relação a drible também não tem ninguém que se compare a ele no elenco hoje. Mas tanto o Alcaraz quanto o De La Cruz tem essa capacidade de drible em velocidade, com a bola no pé, correndo, tem essa possibilidade aí de executar dribles sem precisar parar e fazer a finta na frente do defensor. Beleza? Gente, acho que a base da ficha técnica dele é isso. Os números são bons, mas não são extraordinários. A parte técnica é muito boa. Claro que com pontos a desenvolver relacionados à sua idade. Mas eu acho que é um bom investimento, um pouco acima do que poderia ser, mas devido às circunstâncias atuais que o Flamengo tem de pressão de outros times contratando e de ter dinheiro em caixa para fazer esse tipo de negócio, acho que é um bom negócio para o Flamengo. Tem que trazer sim. E o Flamengo, recentemente, ele não tem muito pensado na revenda a curto prazo. Só que a longo prazo, um jogador de 21 anos que é contratado por 20 milhões de euros, se ele estoura, a possibilidade dele ser vendido lá para fora com valor acima disso é bem real. Mas não acredito que hoje seja uma prioridade essas contratações a parte da revenda. Acho que tem que se levar em consideração como é levado, mas não é a prioridade. Então, resumindo, acho que é sim um bom reforço para o Flamengo, vai agregar muito. Pode ser que não chegue direto de titular, porque apesar dele ser um jogador muito bom, o meio-campo do Flamengo para frente, a parte ofensiva, ela tá muito bem atendida, mas o Flamengo disputa muitas competições simultâneas, com certeza ele vai agregar muito ao elenco, ao grupo do Flamengo, então acredito que seja uma boa aquisição do Flamengo. E vai sair um outro vídeo aqui falando sobre as duas outras possíveis contratações do Flamengo. O Alexandro, lateral esquerdo, que inclusive jogou com o Alcaraz no ano passado na Juventus, e o Gonzalo Plata, que joga hoje lá na Arábia Saudita e que tá para ser anunciado também. Um ponta direita, canhoto, bem rápido e que possivelmente vai ser anunciado pelo Flamengo. A gente vai fazer um vídeo parecido com esse para essas duas possíveis contratações do Flamengo. Fica ligado aí no canal que já você recebe a notificação para esses outros vídeos, beleza? Por hoje é isso. Lembrando a vocês para seguirem em todas as redes no @LucãoVital, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Até a próxima, gente. Valeu, um abraço. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!